Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse programa do RV Entrevista. E hoje temos um convidado para lá de especial. Um cara que eu comecei a seguir nas redes sociais, me interessei pelo jeito que ele abordava as ideias, por ele ser autor de livro, vocês sabem que eu gosto muito de livro, né? E por ele falar de negócios, por ele ter uma visão particular, bem singular de como ele enxerga esse escopo de negócio e também por ele ter feito algumas aventuras que você vai conhecer aqui nessa entrevista. E foi uma aventura para você ficar orgulhoso de ouvir. Então eu vou chamar aqui o gestor de projeto, ele gosta de ser denominado assim, né, um gestor de projeto, onde tudo começou, ele me disse, também escritor, autor do livro Autoliderança Antifrágil, Estratégias para uma Vida Invencível. Então chama aqui o meu amigo Vitor Almeida. E aí, Vitor? Fala, Gustavo, tudo bom? Muito obrigado por me receber aqui, pela apresentação. E sim, gestor de projetos, porque já vou começar dizendo que a nossa vida é o maior projeto de todos, né? Então é por isso que eu me nomeio assim. Comecei com projetos de engenharia, mas percebi que o maior projeto mesmo era a nossa vida. Maravilha, cara. Eu gosto dessa coisa do projeto de vida, né? Eu acho que se a gente entendesse assim, se a gente entendesse a nossa vida como um projeto de vida, que vai ter início, meio e fim, e a gente ia se dar bem com todas as fases. Vai ter início, meio e fim. Eu não ia ter a minha morte, que a morte faz parte desse projeto, mas eu ia aproveitar ao máximo, né? O início e o meio, para chegar muito bem nesse fim, né? Então eu gosto bastante desse rótulo que tu botou aí. Mas quem é o Vitor? Vamos mostrar para a audiência tudo que tu faz aí, Vitor. Como é que tu, além de gestor de projeto, como é que tu faz no dia a dia? Como é que é a tua rotina aí? Legal, Gustavo. Ó, eu costumo dizer que eu sou engenheiro por formação, engenheiro de produção, mais especificamente. Eu sou um estrategista por vocação e eu acabei virando um escritor por paixão. Eu costumo me denominar dessa forma. Mas, acima de tudo, eu gosto muito de dizer que eu sou um curioso profissional nessa vida, sabe? Eu sou do interior de São Paulo, Hum, e, e eu sempre fui muito curioso com a engenharia. Falei, poxa, né, eu quero aprender, porque engenharia, né, engenhar as coisas, criar as coisas, sempre me deixou muito fascinado. Acho que deixa todos nós, né? Acho que é do ser humano. E aí eu fui atrás aí de aprender. E nessa jornada da engenharia, eu me deparei com uma disciplina maravilhosa, que para mim é uma ciência barra arte, que é o gerenciamento de projetos. E aí eu fui me especializando, e foi quando eu fiz esse link aí que você falou de, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de vida, né? Para mim são as mesmas coisas, dadas as devidas proporções e adaptando. Hoje a minha função principal é como engenheiro de grandes obras. Então, eu sou gerente de projetos que a gente chama de projetos de capital, ou mega projetos industriais. Essa é a minha função. Aí todo mundo pergunta, né, Gustavo, se você é engenheiro, você sempre trabalhou com engenharia pesada, hard skill, por que você escreveu um livro de desenvolvimento pessoal? Né? Por que você saiu dessa engenharia aí? O que você está fazendo aí e falando sobre desenvolvimento pessoal? E aí, a minha rotina é essa, é entregar mega projetos, mas acima de tudo, eu tento, nesses meus projetos, até na minha vida familiar, ter uma única linha dorsal, sabe, Gustavo? Que é cuidar de pessoas. Porque no final do dia, quando a gente senta na mesa, você não fala de mineração, você não fala de montagem eletromecânica, você fala de pessoas. É isso. maravilha. Ah, que legal, cara. Eu entendo e admiro, né? Eu devo ter algum conhecimento de projetos, assim, mais pela formação em administração, que arranha, eu vou dizer assim, arranha essa ciência dos projetos, mas ensina a tu ter uma visão sistêmica, que uma coisa contribui com outra, e se tu não cuidar das pequenas coisas hoje, elas vão se tornar grandes desastres amanhã, e aí o prédio cai, né? Então o prédio cai porque a gente não cuidou bem de misturar massa aqui com cimento, não fez uma infraestrutura boa, a obra cai. Então, nessa formação de gestão de projeto, eu me vi bem assim, e desde que eu saí da faculdade também, administração, na Universidade Federal, eu me orientei para fazer empresa, e a empresa foi, e ainda é, vou dizer assim,
é o meu grande projeto, assim, né? Tô falando do aspecto profissional, né? Mas é o meu grande projeto de mantê-la em crescimento. Porque a gente sabe como é difícil hoje esse projeto chamado empresa funcionar, né? E durar, né? Por muito tempo numa realidade que é hostil, né? Uma realidade que não é tão. Tu usa no teu livro o caos, né? Que vai levar à imprevisibilidade e tudo mais, mas é um ambiente hostil. Se tu não agride esse ambiente no sentido de buscar o teu espaço, né? É tudo uma agressão sem violência aqui, né? Mas é uma busca de espaço, né? Um comportamento que tu tem que ter. A gente fica talvez frágil, não antifrágil, né? É perfeito, Gustavo. Eu acho que você entendeu bem, inclusive, né, essa questão do gerenciamento de projeto, que é justamente a gente eliminar as fragilidades. Porque como sobreviver? A pergunta que não quer calar, né? Desde que a gente existe, o Homo sapiens, é como sobreviver em um mundo que não foi feito para a gente. No final das contas, era para a gente ter sido extinto lá atrás, né? A É gente, verdade. como você disse, a gente foi Uhum. agressivo com o ambiente Uhum. e conquistamos esse ambiente. É isso que a gente conseguiu se tornar frágil. Muito bom. Maravilha, maravilha. E dentro desse. Hoje em dia, eu vejo que tu tem, então, essa profissão das megas construções, tá? Gente de projeto, esse foco, né? Que é desafiador por si só, mas envolve muita gente, né? Envolve Uhum. pessoas. Não é tu fazer um excelente projeto e depois não conseguir desenvolver os talentos, agrupar, né? Isso aqui é um grupo inteiro, né, Vitor, que faz isso, mas o grupo tu faz parte, e esses grupos aí a gente vai tendo, e não são sempre os mesmos, certo, né? E aí o meu paralelo com vendas é esse, né? Em vendas, a gente tem muitos vendedores que têm uma carteira fixa lá, que atende os mesmos clientes rotineiramente, nessa venda externa, que é o que a gente mais faz, essa venda B2B, mas o que acontece é que eu vejo que alguns vendedores acham que o jogo é sempre o mesmo. E aí eles Uhum. não mudam, porque eles estão jogando o mesmo jogo que eles começaram. Só que o cliente está jogando outro jogo. O cliente pode ser o mesmo, só que eles estão em jogos separados. Começaram jogando o mesmo jogo e agora estão em jogo separado. E aí torna frágil de novo essa relação, perde cliente. Antes era o número um, agora está no número 5 e caindo. Então, vendas e essa gestão de risco de projetos, de a gente não olhar os detalhes e ficar de prontidão ali para supervisionar, para orientar, para desenvolver, né, para formar um time, ver. Acho que isso deve acontecer bastante também nos teus projetos, esse cuidado, né? Sem dúvida, Gustavo, assim, o que você disse, você tem total razão. As pessoas, elas. A gente não gosta de mudança. Tem um livro excelente do William Bridges, que eu até adoro o nome que ele usa. Na engenharia, o pessoal usa muito gerenciamento de mudanças. Eu não gosto desse Uhum. nome, porque a mudança ela já é o destino. Depois que você mudou, então você não gerencia a mudança, você chega até a mudança. E o livro dele chama Gerenciamento de Transição. O que você precisa gerenciar é a Olha. transição até a mudança. William Aham. Bridges é um excelente livro. Ele é bem mais técnico para a área ali de gestão de, de transformação, de negócios mesmo. Mas uma das coisas que ele fala ali, e ele mostra alguns dados, é que nós não gostamos de mudar. A gente sempre procura pontos fixos. E é exatamente o que você está falando. Quando eu alcanço a minha primeira conquista, então eu quero ficar repetindo aquela receita. Porque eu já aprendi a fazer. E aí eu me torno. Eu gosto da comparação. Tem uma fábula que conta de um sapo que estava numa lagoa pequena, ele era o rei ali da lagoa. E aí parou uma ave ali para tomar água e falou assim: ó, você pode até ser o rei aqui, mas tem uma outra lagoa aí que é bem maior. E tem uns sapos grandes lá, tem uns outros bichos. Ele falou: como assim? Mas tem uns sapos que pulam mais alto que eu, que são maiores. Ah, vai lá para você ver. Ele foi, né, quando ele chegou, já quase foi engolido por um jacaré, deu um pulo, quase que não conseguiu fugir, veio um outro sapinho, salvou ele, e aí o sapinho que salvou ele falou assim: ô, você não pode ficar brincando com o jacaré, não, esses pulinhos seu aí. Ele falou: não, mas eu dei o meu melhor pulo. Ele falou: nessa lagoa aqui, esse aí é pulo de girino, não é pulo de sapo. Ou seja, tem horas que a gente encontra uma lagoa pequenininha onde a gente vira rei. E a gente Boa. não quer sair de lá. É o ponto fixo nosso, entendeu? Porque ali eu sou rei. E muitas vezes, porque dói, né, Gustavo? Dói você ir para uma lagoa maior.
porque você para de ser a cabeça da sardinha e passa a ser o rabo do tubarão. E aí você tem que percorrer ali até se tornar a cabeça do tubarão. Porque depois que você se tornar a cabeça do tubarão, o próximo etapa é você virar o rabo da baleia orca. Então, a transição, ela nos diminui. E a gente não gosta. Então, por isso que as pessoas buscam esse ponto fixo. E eu enfrento muito isso. Fazer as pessoas entrarem na transição é muito desafiador. Mas requer adaptabilidade, flexibilidade. Eu costumo comparar muito, eu falo muito isso com a minha equipe. É o que você falou, que o jogo muda, né? Mas em um jogo que muda, qual é a melhor forma da gente sempre ganhar? É só se lembrar do Ás no baralho, né? Ou a carta Coringa do baralho. Geralmente o Ás que é o Coringa, mas às vezes tem o Coringa. Ela, em qualquer jogo, ela é a melhor carta. Aí você pergunta, mas por quê? Se ela não tem número, ela não tem uma referência ali. É justamente por isso. Porque ela se adapta. Se você está num jogo que ela precisa ser a menor, ela vai se tornar a menor. Mas se você está num jogo que ela precisa ser a maior, ela vai se tornar a maior. E eu falo muito isso com as pessoas. Tem hora que a gente precisa ajustar o nosso tamanho para ir se encaixando e ir percorrendo, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Abrir mão do ego. O ego é o inimigo, né? Já diria o Ryan Holiday. Boa, boa. Pegando esse caminho que tu comentou, Vitor, uma obra, né, um projeto, ou um ano de vendas, um projeto que eu tenho que conquistar, fazendo um paralelo aqui, né, lá no final a obra tem que estar pronta. No caso de uma equipe de vendas, vamos dizer que eu tenho que vender 100 milhões. Então lá está 100 milhões lá no final do ano, e eu estou saindo desse ano vendendo 50. Então eu tenho que dobrar neste ano. Para isso, a gente vai ter esses materiais aqui, e esses recursos, essa estrutura, esse apoio. Então foi apresentado o projeto, vou dizer assim, que vai se desencadear nessas fases aqui. Esse é o nosso planejamento comercial. Maravilha, tudo feito. Dia 1, o dia começa a ser jogado e entra uma transição no caminho. Eu estou em 50, né? E vou ter que ir até o 100. A partir daí já estou diminuído na arrancada, porque eu sabia vender 10, só que agora eu tenho que vender 20 na minha área aqui. Perfeito. O outro tem que vender 20 para passar para 40. Todo mundo vai ter que duplicar, pelo menos, para a gente conseguir alcançar aquela conquista ali, né? Essa parte da visualização da obra, da conquista lá, né? Tem aquela fábula que a gente está fazendo, né? O cara botando um tijolo em cima do outro, tô fazendo uma parede, o cara desmotivado lá, e o outro, tô construindo uma catedral bem motivado e fazendo a parede o melhor possível. Tu deve conhecer essa daí, né? É bem comum, né? Mas me parece que essa também fábula, ela apresenta o desafio, a lagoa maior, ou assim, o projeto pronto, lá na frente, a transição que tu vai ter que fazer, mas quando a gente não trabalha bem essa apresentação da visualização do que a gente está fazendo, o que a gente vai construir, é um edifício, é uma ponte, é alguma coisa que vai melhorar a vida de muita gente, vai evitar que as pessoas se desloquem 50 quilômetros para dar o contorno, agora vai ir para casa mais direto por daqui, é um túnel que vai abreviar não sei o quê, é um escoamento de água que vai parar com os alagamentos não sei aonde. Então, quando a gente mostra o que a gente vai fazendo, parece que todo o desafio de ter que ficar furando o buraco, furando a montanha, que o cara tá vendo assim, o que tá fazendo? Tô furando, quebrando essas pedras. Mas o outro não, ele tá construindo o túnel. O túnel que vai beneficiar a nossa comunidade aqui. Me parece que isso é uma coisa fundamental, assim, em projetos, mas eu não sei como é que se lida nessa tua área aí, nessa parte de visualização. Em vendas, a gente tenta trazer isso. Não, perfeito, perfeito. É exatamente isso. Quando a gente faz o planejamento, na nossa cabeça está tudo perfeito, né? Muitas vezes o planejamento nos leva até ao que o Kahneman chama do viés do otimismo. Então a gente planeja subestimando sempre o que pode dar errado e superestimando o que pode dar certo. Porque a gente planeja com o nosso desejo de que as coisas deem certo. E querendo ou não, o nosso desejo de que as coisas deem certo vai enviesar o nosso planejamento. Mas mais do que isso, o planejamento ele é importante pela direção que ele nos dá, nem tanto pela execução. Porque a execução ela não vai sair conforme planejado. Se tem uma coisa que eu aprendi em projetos, é que o planejamento não vai dar certo, vai mudar. A gente vai desviar do planejado. Então por que a gente continua planejando? Porque se eu não tiver direção, eu não me movimento. Eu não saio do lugar. Então o planejamento ele tem que ser feito para a direção. Pronto, é a bússola.
O meu planejamento está aqui. E aí, o que eu faço? Eu começo a me movimentar. Agora, uma das coisas que eu enfrento, Gustavo, e talvez na venda isso deve ser muito comum, é a pressa das pessoas. A gente precisa lutar contra essa pressa. E cada vez mais o mundo nos empurra. Mas se você for construir um mega projeto, você tem uma coisa que eu aprendi. A nossa vida é um mega projeto, o maior de todos. Mas, pensa você construir uma usina lá no meio da Amazônia, cheio de coisa para você lidar, logística, um negócio todo difícil. Não adianta ter pressa. Também não tem que ter morosidade. Tem um livro muito, muito legal que chama Como Fazer Grandes Coisas. Ele é de 2021, logo depois da pandemia, ali no final da pandemia que ele lançou, e é sobre mega projetos. Como fazer grandes coisas, mas serve para a vida. Ele tem um termo que é muito legal. Ele fala, projetos pense devagar e haja rápido. Não o contrário. A gente age devagar e pensa rápido. E aí a gente fica apressado mentalmente, mas age devagar, né? Então é muito complicado essa questão aí da pressa das pessoas. Sabe uma dica que eu dou, que ninguém fala muito, Gustavo? A gente fala muito de gerenciamento de tempo, gerenciamento de cronograma. Eu costumo dar uma dica pro pessoal que eu trabalho junto, que aprende a fazer o gerenciamento de erros. Gerenciamento de erros na vida, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, são erros no meu planejamento. Então, quando você gerenciar erros, você define onde é o melhor momento para os erros acontecerem. No início. E é por isso que o planejamento é importante. Ele nos faz errar mais rápido. Quanto mais no início do seu projeto você erra, se os erros ficarem concentrados... Isso é estatística, tá? Nesse livro, Como Fazer Grandes Coisas, ele mostra. Os projetos em que concentram os erros no início, eles quase sempre chegam ao sucesso. Se eu for postergando os erros, sabe? Vou replanejar, vamos ver, vai dar tempo. Os projetos fracassam. Então, para você errar no início, você tem que agir rápido. Boa, boa. Eu gosto muito disso, cara, porque é total aderência, né? A audiência que está nos assistindo vai ter total aderência no aspecto vendas, né? Vendas, gestão, você tem que ter isso. O seu horizonte pode ser outro, não precisa ser o horizonte de uma obra de 5 anos, mas saiba que, né, tanto numa obra quanto num plano de vendas, a gente está olhando à frente, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas também está olhando o dia de amanhã, está olhando o próximo turno, o que eu tenho que fazer, né? Porque se eu não encaixar essas peças, eu nunca chego na ordem certa daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Vai ficar faltando coisas, a obra que derá para fazer em 5 vai demorar 10, porque eu não consigo organizar todo esse aprendizado, né? E essa coisa do erro que tu falou, Vitor, foi muito bacana, porque a gente tem uma analogia assim com o erro, porque em vendas a gente vai fazer 10 abordagens de vendas, um vendedor bom, e talvez ele vai vender para 7, mas 3 ele não vai conseguir vender. É muito difícil o cara fazer 10 abordagens e vender para 10. Ter 100% de conversão num dia, o cara é muito bom, pode até ter, mas vai acontecer na média que ele vai ficar lá 70%, 80%, um cara que realmente é muito bom. Só que esse cara muito bom, ele também é bem raro. Um cara que faz 80% de conversão, de positivação, que a gente chama num dia, é bem raro. O que acontece mais é um cara que está vendo 50%. Então ele tem que ir acostumando que ele está errando metade do que ele faz. E aí eu fico olhando para esse cara assim, me diz uma coisa, há quanto tempo tu está nessa taxa de conversão, nessa taxa de positivação, 50%? Eu estou desde que eu comecei aqui. E quanto tempo faz isso? Faz uns 10 anos. Então faz 10 anos que a criatura não aprendeu nada, porque continua na mesma taxa de conversão, trabalhando nos mesma praça, com os mesmos produtos, não aprendeu nada, porque ela não faz a gestão que tu falou dos erros. Ela erra e continua errando, porque ela não aprendeu com o erro. Exatamente. E outra coisa, no meu livro, um dos princípios lá, porque como é toda uma relação com gerenciamento de projetos, e quando você vai pegar lá no PMI, lá ele tem as disciplinas de gerenciamento de projetos, que é o gerenciamento de cronograma, e quando você vai olhar o meu livro, eu trago para a vida, e tem um termo lá que eu chamo de gerenciamento de consistência. O gerenciamento de consistência, ele
Porque ele é a repetição. Por quê, Gustavo? Você já deve ter ouvido falar, tem um livro, acho que não sei se é do Malcolm Gladwell, que ele fala, e popularizou isso em algum momento. Ninguém leu o livro, só leu o trecho. Que tem um trecho que ele fala assim que para um expert, né, se tornar um expert em alguma coisa, por exemplo, um pianista, ele precisa praticar e repetir aquilo 10 mil horas. Então é uma estatística dele lá, e todo mundo pega essa estatística sem ter lido o livro, e começa, olha só, 10 mil horas. E aí, esse vendedor que você falou aí, que está há 10 anos praticando, pô, ele tem muito mais que 10 mil horas. Então, por que ele ainda não é o supra-sumo que converte 80%, 90%? O que aconteceu? Porque as pessoas param na repetição. E quando eu falo de gerenciamento de consistência, eu falo, olha, consistência não é disciplina. Tem um cara aqui embaixo do meu prédio, o Gustavo, que toda vez que eu desço, um cara que tá sempre fumando, com a coca na mão, cara, você vê que a saúde dele tá... E todo santo dia, 7 horas da manhã, com a coquinha, fumando. Deixa eu te falar uma coisa, ele é super disciplinado. Pensa num cara disciplinado, é ele. Então, as pessoas se prendem eu preciso ser disciplinado, eu preciso repetir as coisas. Não, na verdade, você precisa repetir com método. Se você repetir sem melhorar na próxima vez que você repetir, não adiantou nada. Você vai ficar 10 anos com a taxa de conversão de 50 ou vai cair para 40, porque o mundo vai mudar e você está repetindo as mesmas coisas. Então eu sugiro 2 coisas. Uma, mede as suas repetições e a cada vez que você repetir, melhora uma coisinha ou testa uma coisinha nova. Pô, todo dia eu ligo para tal pessoa e abordo dessa forma. Liga para tal pessoa e tenta abordar de outra maneira. Outra coisa, outra dica, esse é o pilar. Sempre muda na próxima repetição, vai testando. É assim você vai melhorando. O próximo é, aprenda a abandonar as coisas que já não dão certo. A gente fala muito sobre aprender coisas novas, mas eu acho que muito mais importante que isso é abandonar as coisas erradas que nos levam a fazer as coisas que dão errado. Então, fica aí essas 2 dicas. Muito boa, cara. Muito boa. E essa última aí é total, né? Total, as duas, uma aderência total. Mas essa última aí eu acho que é um soco no estômago mesmo, né? Porque abandonar o que não tá dando certo, né? Talvez tu não esteja pegando ainda os aprendizados para fazer um novo processo, uma nova prática. Mas pelo menos olha para ti, seja bem sincero, né? Isso que eu estou fazendo está dando o resultado que eu espero que dê, né? E se não pergunta. dê, né? O que eu tenho que fazer pelo menos para parar? O que eu tenho que parar? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito, né? A administração do meu projeto Vida, ele vai se consumir e vai passar sem o meu controle. Eu não consigo controlar isso. E eu preciso só controlar o que eu faço nesse tempo, né? Teve um curso, teve uma época que a administração do tempo era um curso que se fazia. Me lembro na minha época, assim, eu tinha currículo, tinha que saber datilografar. Era assim, fazer um curso de datilografia, tu era que nem se formado quase, cara. Na minha época, assim, era um negócio que te destacava no mercado total. Tu tem um certificado de datilografia, máquina aquela de fita que hoje os adolescentes nunca viram, aquele rolinho rolado de um lado para o outro, aquelas teclas, né, e as teclas ficam agrupadas, e tu tinha que desagrupar aquela coisa toda. Era uma loucura, né? Mas eu vejo que tudo foi importante, né, na minha composição, na minha estrutura, né, no meu jeito de ser vendedor, de ser competidor, né? Porque lá tinha muito duelo e tinha que saber quantas teclas tu digitava por minuto, tinha contagem, era todo um processo metrificado lá, que as pessoas olhavam e te davam certificação, e dali tu ia pro encaminhando para o emprego, tu saía com uma ficha para tu ir te apresentar no cara e tá empregado. Essa era a rotina. Emprego garantido. Emprego garantido. Tu passou naquele curso ali, era emprego garantido. O cara ia te colocar lá e tu ia ficar numa sala digitando o negócio pro resto da tua vida sem ver o sol. Era mais ou menos essa a profissão. Sensacional. Era essa a profissão, né? Então, era umas coisas que a gente pensa hoje, né? O que vale eu saber fazer isso naquela máquina, naquela condição, né? E eu não consegui adaptar esse conhecimento para outra realidade que se formou, né? Então, a gestão do eu que tu falou, eu acho que reflete muito isso. Eu chamo, Vitor, nos cursos que a gente faz aqui para vendedores, né, para gestores, que a pessoa tem um investimento emocional.
ela passou um tempo na vida investindo numa ideia, e essa ideia ela acreditou, e essa ideia por um bom tempo foi muito verdade, e destacou ela no mercado de tal maneira que ela estava iluminada. E aí, em algum momento, essa luz começou a enfraquecer até que se apagou. Mas ele olha para trás assim: eu já investi 10 anos nesse caminho, eu não posso mais mudar agora. Agora eu tenho que insistir nessa ideia, porque o que eu vou fazer com os 10 anos que eu investi? Aí ele fica mais 10, e aí ele já passou 20. E aí ele fez assim: agora eu estou perdido, porque agora eu não sei mais o que funciona. Mas o que não funciona já acabou há 10 anos. Ele já devia ter se Excelente. reinventado. Então, assim, em termos de investimento emocional, eu vejo que muita gente da nossa classe aqui, né, erra nesse quesito do projeto. Perfeito. E isso não é só nenhum problema de vendedor. Isso é um problema, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, que ele trabalha no Instituto Espacial, o INPE, faz satélites aqui no Brasil. E esse viés aí que você falou, né, esse investimento emocional, ele atrapalha a ciência. Tem pesquisadores que passaram anos né, em uma pesquisa e ele começa a enviesar a pesquisa dele porque ela está indo por um caminho que ela vai cair por terra, né, a teoria que ele está criando. E aí ele começa a enviesar aquela pesquisa, ele se apega, ele vai para o emocional, ele deixa o racional de lado, que é o que ele começou a fazer pesquisa, e ele se agarra. Excelente, excelente. Isso é muito verdade. Boa. Então, eu vou puxar agora, Vitor, o título do teu livro, para a gente entender e depois já falar o quanto tu puder, já dar umas dicas do que tem lá dentro do livro, né? Mas tem duas coisas que eu acho que é curiosas e a pessoa tem que entender. O primeiro, na minha análise aqui, né, depois tu coloca os teus pontos, é a questão do antifrágil. Antifrágil. Acho que tem gente que não entende. Então é importante a gente justificar, porque o livro se chama Autoliderança Antifrágil, Estratégias para uma Vida Invencível. E a segunda coisa que eu queria que tu explicasse para nós era justamente o que é uma vida invencível. Então, legal. Vamos tentar entender o título aí tu já vai falando do livro. Excelente, excelentes perguntas. Bom, o Antifrágil é o título de um livro por si só. Tem um livro do Nassim Nicolas Taleb que explodiu a minha mente quando eu li, e é por isso que eu usei o termo dele. Ele que cunhou esse termo, né? Antifrágil. E por que explodiu a minha mente? Justamente porque a antifragilidade, ela existe no mundo, mas ela não era nomeada. Então ela só era percebida. E quando a gente não nomeia, a gente não estuda ela. E aí vem o Nassim Taleb e explica de uma maneira sensacional. Ele falou, você quer uma característica antifrágil no mundo? É o nosso músculo. Para você crescer o músculo, você precisa danificá-lo. Então, quando você faz danos controlados, você expõe o seu músculo ao caos, ao dano, de uma forma controlada, ele retorna mais forte. O atrito, o dano, o caos, ele fortalece aquele objeto, aquela pessoa. A antifragilidade é essa característica. A gente sempre falou muito sobre a resiliência, que, olha, a resiliência é aquilo que, quando você danifica, ela volta para o estado natural. A antifragilidade é um passo além. Você não volta para o estado natural, você volta ainda mais forte. Então, esse é o termo da antifragilidade. A antifragilidade é qualquer sistema, objeto, pessoa que, ao ser exposto a danos e ao caos, ela se torna mais forte. E isso é incrível, né? Porque daí eu fui querer entender. Poxa, se existe isso no mundo, e o Taleb diz que nós, seres humanos, nós somos antifrágeis, eu falei, eu quero tentar descobrir como me tornar cada vez mais antifrágil. Porque se o mundo é um caos, como a gente estava conversando, a gente está exposto, até você usou o termo que eu achei legal, você tem que ser agressivo com o mundo, porque senão o mundo vai te engolir. Ele vai te destruir. Poxa, então a gente está cercado pelo caos. Qual que é o melhor atributo para viver num lugar onde tudo é caótico, volátil, bagunçado, complexo? Quando eu li sobre a antifragilidade, eu falei, putz, é isso. A antifragilidade, ela é a característica para vencer. Preciso aprender. Então, foi por isso que eu escolhi o título aí, o Antifrágil. Boa. E a vida invencível, como é que tu colocou nesse conjunto aí? O que significa no livro para ti? A vida invencível, a pergunta é excelente, porque vou dar um spoilerzinho aqui,
não tem problema, porque o livro é completo e ele também não é uma sequência, não tem um clímax nem nada, então é só para a gente ir se estruturando. Eu cito no meu livro, no final de um dos capítulos, acho que você já ouviu falar do David Goggins. David Goggins é um cara, foi dos 3 pelotões de elite americano. Ele tem uma história muito legal, os livros dele são muito bons. E eu tava vendo uma entrevista com ele, e ele fala assim, o entrevistador pergunta para ele, qual que é o seu maior medo? E aí ele falou, olha, o meu maior medo é um dia eu morrer, e aí eu vou para o juízo final, diante de Deus, diante de um ser que vai, né, contabilizar lá toda a minha vida. E aí ele vai abrir na minha frente um slide bem bonito, com tudo que eu fiz em vida. E aí ele vai apontar, fala assim, olha só, olha você aqui, Vitor, foi mentor de carreira, você entregou grandes megaprojetos, você escalou o Everest, você fez isso, fez aquilo. E aí o meu maior medo é que de repente eu olhe aquilo e falo assim, mas Deus, esse aí não sou eu, tá errado, eu não fiz essas coisas. E aí Deus vai falar, mas era o que você deveria ter feito. Esse era quem você deveria ter sido. Aí ele conclui, o meu maior medo é ter desperdiçado todo o potencial e tudo aquilo que Deus queria que eu fosse aqui na Terra. É por isso que eu preciso me expor, tentar, lutar. Então, a vida invencível é ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E como se descobre isso? Se expondo, tentando, arriscando, criando um sistema, se preparando para se expor para esse caos de uma forma organizada, porque a organização favorece o avanço. Muito bom. O David Goggins, assim, quando ele apareceu na minha vida, no início ali, não tinha escrito livro ainda, né? Mas nas primeiras exposições dele, para mim, foi um cara que deu um choque, assim, né? Deu um choque, na realidade, tudo que ele fez para mudar. Quando eu encontrei a vida dele, né? Quando ele relatou a vida dele, mostrou aquelas fotos, ele era um cara pesado, né? Um cara Exato. muito obeso, né? Com aqueles hábitos que tu falou do teu vizinho aí da Coca-Cola e do fast food na frente da TV. Ele falava que passava na frente da TV o dia inteiro e a vida estava passando, né? Então aquela realidade eu acho que mostrava a vida desperdiçada. Todo mundo tem um certo desperdício que tá tudo certo, assim, é o teu descontração, o teu lazer, não precisa ser produtivo 100%, mas ele era improdutivo na maior parte do tempo, né? E isso aí, um dia ele viu uma propaganda, se eu me lembro bem da história, da unidade americana de SEALs ou coisas desse tipo, na TV, e ele pensou que ele tinha que ter um jeito que aí tu falou do método, né? E ele acho que ele se apropriou dessa convocação para eu quero me expor, né, a este método, para que este método me torne melhor. E aí depois ele fez o segunda unidade especial, a terceira unidade especial, ele foi um dos caras que mais fez na história americana lá, 3 no mesmo ano, uma coisa assim, eles contam dele, né? Mas isso eu entendi então que seria o antifrágil na busca dele. Ele tá em busca disso, né? Ele se sente frágil, ele se conscientizou que ele era frágil naquele momento, né? Ele não queria mais perder a vida dele, ser ninguém, e ele se coloca então num contexto e busca esse fortalecimento através dessa exposição dura, né, física, que para ele era o principal naquele momento, né? Ele estava obeso, né? Então ele se torna o cara que é hoje, né? Ultramaratonista, tarará, tarará. Seria isso, Vitor, assim, esse conceito do antifrágil? Perfeito. Perfeito. Esse é o conceito do antifrágil. Criar em si, igual o David Goggins, né? Ele se expôs a um método, a um sistema, e é por isso que eu falo da autoliderança antifrágil, porque ele, para mim, não é um método, é um sistema. Eu consigo ver a estrutura da autoliderança antifrágil na vida de grandes personagens históricos. Então, tem uma série que eu vou lançar de livro aí, que já tem uma lançada, que é a autoliderança antifrágil na vida de Jesus Cristo. Não é que Jesus Cristo leu o meu livro e foi viver aquilo. Não, é que eu fiz um raio-x da vida dos grandes homens, como o Walt Disney, que eu sinto no meu livro, e eu vi um padrão de um sistema. E aí eu escrevi o Autoliderança Antifrágil. Nassim Taleb fala isso, né? Não é que eu estou ensinando os pássaros a voar. Eu entendi como os pássaros voam, e então eu desenhei toda a engenharia
para falar, ó, é assim que funciona. Se você quiser voar, é dessa forma aqui. Boa. Então, é exatamente isso. Acho muito legal essa competência que tu falou de ti, né? Acho que é muito legal isso aí de a capacidade da pessoa reconhecer padrões. Então, para mim é uma coisa rara ainda de eu conseguir encontrar pessoas assim, né? E ainda mais que falem sobre isso, né? Sem eu ter dito nada também. Mas eu acho que tem uma vantagem enorme assim para tu ter na vida, para tu resolver o teu projeto de vida, o teu projeto profissional, tu conseguir reconhecer padrões e crescer em cima dos ombros gigantes, como se falam, né? Porque esses gigantes, eles tinham esses padrões estabelecidos, não foi ao acaso, né? Até um dos mais famosos deles, né? Homens comuns, vou chamar assim, da nossa época, né? Nossa época não, né? Mas 100 anos atrás. O Dale Carnegie dizem que fez isso, né? Naqueles livros dele, como fazer amigos, influenciar pessoas e tudo mais, e assim foi, né? Napoleão Hill também, esses caras não vou chamar de autoajuda, porque para o mundo de vendas isso é muito importante, essas técnicas que hoje são muito simples, mas ainda não atendidas 100% ali, né? Capacidade de lembrar o nome da pessoa, capacidade de apertar uma mão assim firme hoje em dia, olhando no olho, né? Capacidade de se comunicar, lembrar das coisas que foi falada lá, porque o cara tem uma estratégia de lembranças então naquela época isso era uma arma, não tinha computador, não tinha celular, nada. Hoje o cara, tu pergunta o número do celular dele, ele não sabe, porque ele tem que olhar no celular para descobrir o número dele. Então, assim, parece que a nossa memória foi escoada, né? Escoada por uma tecnologia que tu acredita que vai estar sempre ao teu lado e te salvando. Mas eu acho que existe a exposição antifrágil, só que às vezes a gente se expõe e se torna mais frágil. Porque a gente se deixa ser frágil. A gente não entende o que a gente está buscando, né? Então o cara tem uma tecnologia, eu fiz um curso na NASA e eles mostraram um celular. Levanta a mão, tá no celular. Aí todo mundo tem um celular na mão, certo, né? Então, levanta a mão, mostra o celular, mostrar o celular. E aí, assim, vocês aqui estão na sala que a gente lançou a primeira unidade da Apollo, a missão Apollo, não sei o que foram tantas unidades. Essa aqui foi a sala que a gente lançou a primeira, e depois essa sala modificada aqui foi a que chegou o homem na Lua e não sei o que. Vocês sabem que aquela estrutura toda do homem chegar na Lua, se eu contasse o poder computacional dela e pegar o celular que você tem na mão, hoje você tem 10 vezes mais poder computacional do que eu tinha naquela época para botar um homem na Lua e trazer de volta. Meu Deus! Então essa para mim foi uma coisa assim, olha o poder que hoje a gente tem na mão, né, para se tornar antifrágil, para se tornar forte, porque isso aqui hoje resolve quase tudo que tu quiser. Só que tu tem que saber que ele resolve ao teu comando, ele resolve para te tornar forte, ele não resolve por ti. Perfeito. Eu tenho uma certa briga ali eu uso muita inteligência artificial para ser meu companheiro, né? Para ser meu. Só que eu não gosto, por exemplo, e é o que eu sempre digo nos cursos, assim, ó, não coloca a tua dúvida na rede social e lê o que ela escreveu. Coloca a tua tese e diz para ela avaliar e te dar outras ideias. Excelente. Porque se tu não colocar a tua tese lá, a tua ideia completa do que tu pensa, ela vai te dar um pensamento, que ela vai responder qualquer coisa, ela responde qualquer coisa. Mas ao responder qualquer coisa e tu lê, ela vira tua. E aí tu não é mais ninguém, tu te tornou frágil. Porque tu não construiu a tua ideia. Excelente. Perfeito raciocínio. Concordo 210% com você, Gustavo. A gente tem conversado muito sobre inteligência artificial e eu defendo exatamente o que você falou. Ela é uma ferramenta, ela não pode se tornar você. Senão, você fica frágil. Terceirizar a sua vida, você perde a razão de existir. Aqui na academia, tu falou do músculo, aquela coisa, né? Eu entendo bem porque depois de um tempo, né? Eu fiz essa atividade em 2015 que eu te comentei nos bastidores ali daquela aventura, né? E aí me preparei forte para aquilo ali. E depois de 2015 para cá, até 2024 ali, confesso que a atividade física para mim era uma caminhada no parque ali, 5 quilômetros e nada mais. Vi
a minha saúde piorar ao longo desses 10 anos, né? Vi o meu corpo piorar ao longo desses 10 anos, ainda mais numa idade que tu vai avançando, né? Tô com 51, então tu vai avançando assim, tu começa a ver que tu não tinha mais força para aquilo, tu não tinha, tá com dificuldade, tu tá com dificuldade de levantar do chão. Então, eu comecei a sentir essas coisas, né? E eu acho que eu estou me tornando frágil. E eu vou ter que fazer alguma coisa. Voltei então para os treinos, que eu treinava bastante, né? Então voltei para os treinos já há um ano, me sinto 20 anos mais jovem. Só de expor os músculos a esse tipo de esforço contínuo, cara. E eu vou para treinar mesmo, né? Eu vou para treinar, não gosto de conversar, não gosto de perder tempo, eu vou para treinar e eu digo que é esticar o osso, né? Vou esticar o osso aqui, já o músculo já está esticado, agora vou esticar o osso para chegar no limite mesmo. E aí, o que eu costumo ver ali, né? Eu vejo muita gente na academia, só que não estando ali. O cara está num aparelho, por exemplo, e aproveitando o tempo, como assim, vou aproveitar o tempo e vou ficar aqui no celular e vendo as notícias, ou vendo alguma coisa, ou vendo a rede social, enquanto eu faço um exercício de perna. O cara fica empurrando o negócio com a perna e fica escrevendo ali. Eu acho que é perda de tempo também, é perda de vida, porque ou então é um auto-engano, né? Eu estive na academia, mas os meus músculos não estavam lá comigo, né? Eles reagiram só aquilo ali, mas eles não foram ordenados a crescer, né? Eles não foram ordenados a ser mais forte, porque o teu foco, a tua mente estava em outro lugar. Então esse alinhamento vou chamar de mente, espírito, corpo, né? E ser uma única ação, né? Eu acho que faz parte também dessa busca da liderança antifrágil, né? Completamente, completamente, é o todo. Eu costumo falar que as pessoas, o auto-engano que você falou é um livro também do Eduardo Gianetti, que eu cito bastante no meu livro, e é o que você falou, do auto-engano, né? A gente busca muito alívio de consciência. É por isso que a autoconsciência é o primeiro A do meu livro, né, da jornada, justamente porque a nossa mente, ela é a nossa maior inimiga, no final das contas. E todo santo dia, o que a gente tem que fazer é transformar nós mesmos no nosso maior aliado. Porque no outro dia eu vou acordar como meu inimigo de novo. Isso começa já desde de acordar cedo. Você sabe que eu vou ter que acordar cedo, você já não quer levantar da cama. Então, a maior jornada diária de todo mundo, eu falo isso com a minha equipe, primeiro você tem que convencer você a ser o seu aliado no dia. Quanto mais cedo você fizer isso, mais tempo no dia você vai produzir. Se você ficar postergando, não vou acordar, não vai, você tá ficando o seu próprio inimigo ali durante muito tempo. E tem gente que passa o dia inteiro, vai dormir inimigo de si mesmo. E aí isso é ingrato, porque quando você consegue transformar num ótimo dia você no seu maior aliado, você vai deitar feliz, no outro dia você vai acordar seu inimigo de novo. É um reset. Esse é o maior desafio nosso. Você falou sobre, eu comecei a correr, porque atrás desse desconforto, desse caos, para todo mundo, tá a melhor versão nossa. Só que quando eu acesso essa melhor versão, quando eu corro os meus 5 km, 10 km, eu começo a me desafiar, eu acesso essa melhor versão. Essa melhor versão, ela começa a existir em mim. Mas quando eu paro de me desafiar, ela vai embora, ela se afasta. Então, quanto mais eu me desafio, mais eu aproximo minha melhor versão de mim. E eu tenho que ficar fazendo isso. A vida é isso. Puxa a sua melhor versão para perto de você. Como? Se desafia. Boa. Eu acho top, né? Eu acho top que quando tu usa a palavra do desafio, tu coloca na primeira pessoa, né? Você se desafia, né? E trazendo para o mundo das vendas, muitos vendedores que não são vendedores bons, e não são bons porque eles recebem a meta da empresa e eles entendem que a meta da empresa é o desafio que é dado para eles, e não é o meu desafio. Então, eles não entendem que aquela missão que eles têm de construir aquilo ali, eles não estão vendo a catedral lá no fim, eles não estão vendo a obra lá no fim, eles não entendem o que eles estão fazendo, e eles acham que aquela missão que foi dada, aquele desafio que foi dado de vender 100 mil, não é deles, é da empresa e de alguém que não sabe nada da região dele. É de alguém que não esteve aqui, alguém que não conhece meus clientes, alguém que não sabe essa realidade, alguém que só quer meu mal, porque se eu não atingir 100% eu não ganho meu bônus, então o cara está me sacaneando. Então, olha a vida, olha a construção do teu maior inimigo, eu quero trazer para isso, né? Que você,
o maior inimigo. O cara tá contando essa história todo dia para ele. Perfeito. Aí, Exatamente. como é que o cara vai ser um cara de performance se o cara ele acorda com essa história na cabeça, né? Essa ressignificação, né? Por isso que essa palavra eu trouxe lá em ressignificando vendas, né? Você tem que ressignificar. O desafio de 100 mil, cara, agora tu coloca assim, 100 mil constrói a vida que tu quer. Se tu ganhar só esses 100 mil e de comissão, tu ganhou lá tanto de comissão, beleza. Ela construiu a vida que você quer? Uhum. Não. Tu consegue viver pro resto uma vida plena, uma vida invencível, aí tu consegue fazer tudo que tu quer para tua família, ser o cara forte da família que vai sustentar se der alguma coisa errada, vai ajudar, ou tu vai ser o peso que as pessoas vão ter que carregar. Não, se eu ofender só 100 mil, não dá para nada, não vou conseguir fazer as coisas, não sei o quê. Qual é o número que daria para... Ah, eu não sei. Então tu não sabe o teu projeto de vida. Tu não sabe o que tu Perfeito. precisa, não sabe o que tu quer fazer. Então, onde é que está o problema? Está no 100 mil o problema ou está em ti que tu não sabe nem a vida que está fazendo, que está construindo? Então, eu entendo quando tu fala de projeto de vida, porque as minhas estímulos, minhas provocações como vendedor, elas passam por esse teu conceito de construir essa vida invencível, né? De construir esse projeto de vida. E o cara não tem projeto de vida, ele tem a meta da empresa. Excelente. Aí tu imagina, né? Parece que não saiu ainda da mãe, né? Assim, eu tenho a ordem da minha mãe, eu tenho o almoço da minha mãe. Né? Tá nessa vida ainda de alguém dizer para ele as coisas. É maturidade, né, Gustavo? Você falou uma coisa que é interessantíssimo, né? Porque se você for pensar em maturidade, a gente vai evoluir, né? A gente aprende, quando a gente nasce, a gente aprende a vida através dos olhos de terceiros. As pessoas ensinam a gente. Então, a gente se forma dessa maneira, né? Nossas primeiras referências, nossos pais, depois amigos, aí tem o crushzinho, né? Aí a gente tem os ídolos musicais, tem os ídolos na TV, os ídolos dos animes, e aí, olha para você ver, a gente vai se formando por terceiros, e o mundo, ele começa, no início, a parecer tudo perfeito, tá tudo em ordem. Tudo que você olha tá em ordem. Aí, o que a gente cria dentro de nós? A inocência, que é, bom, se tá tudo em ordem, se meus pais cuidam bem de mim, se os meus heróis são esses, se minha banda é maravilhosa, se meu curso tá dando certo, eu posso confiar no mundo. O mundo vai me favorecer. Minha mãe faz café da manhã para mim, ela lava minha roupa. Então, olha só, isso é imaturidade, porque você ainda tem uma visão referenciada em terceiros que o mundo vai cuidar de você. Todo mundo vai me ajudar a chegar onde eu quero, igual você falou da meta. Bom, a empresa vai diminuir minha meta se eu não conseguir. Não vai me mandar embora, porque a responsabilidade não é minha, os terceiros estão cuidando de mim. Essa é a cabeça de quando a gente chega no mundo. Até que, e aqui é um ponto crucial na vida, é por isso que eu fui escrever meu livro, alguém te decepciona. Aí um pai te desampara, um amigo te trai, a pessoa que você gosta lá, o crushzinho, ele te fere, fica indiferente a você. Então, as coisas que você jamais pensou que ia dar errado, começa a dar errado. Isso é o caos. E aí é uma bifurcação. Tem pessoas que, quando se deparam com esse momento de caos, elas se encolhem. Elas começam a contar uma narrativa, igual a gente estava falando, para si mesma, de que o mundo dela está errado. Porque o mundo dela deveria ser como era antes. E outras pessoas vão para outro viés ali, né? Que é, não, diante disso tudo, né? Nesse espiral descendente que eu estou passando aqui, esse redemoinho insano que está acabando comigo, só tem uma coisa para eu fazer: autoliderança. Eu preciso ajeitar a minha vida diante desse caos. É por isso que eu decidi falar de autoliderança. Muito bom, cara. Bom, pessoal, vocês viram que o livro vocês têm que dar um jeito de comprar, né? Então, eu vou deixar no link depois aqui, no descritivo do vídeo, uma referência que eu tenho da Amazon, não sei se é a melhor referência, Vitor, para eles acharem o livro. Eu vou te passar outro link, porque acabou a primeira edição, foi esgotada, graças a Deus aí, foi best-seller, esgotou. Eu tô lançando a segunda edição do livro, melhor ainda, ampliada. Então, quem vai comprar agora, comprar uma edição melhor. Beleza, então eu vou botar já esse link, pessoal, para vocês já terem essa edição ampliada, porque eu acho que você entendeu, né? A gente falou de tudo aqui, né? Sobre a vida de você, a vida profissional de você, o impacto que você gera nisso.
e sobre esse futuro que está construindo, e o livro vai falar sobre isso. Acho que é fundamental você ter acesso a esse conhecimento. E aí eu queria fazer um outro bloquinho aqui, Vitor, contigo, porque eu acho que o que tu fez, né? E aqui a gente está falando de uma aventura. O que tu fez, eu acho que todos, se pudessem, gostariam de fazer. Porque não. O cara vê uma minissérie sobre esse tema, o cara fica vidrado para ver a coisa como é que é, né? Porque são quase super-heróis fazendo num ambiente onde não era para tu estar, né? Não era para tu estar lá, o ambiente tá te afastando, parece que tá sendo dando uma resistência contra o teu avanço, e você mostrando para você, pelos seus motivos pessoais de comprovação, você está avançando até o desafio ser conquistado, né? Então, Vitor, fala para a nossa turma aí qual foi esse desafio que eu acompanhei ali pelas redes sociais que tu fez, desde o dia que tu tirou a foto com a mochila lá. Tô indo. Excelente. Não, é uma maior aventura da minha vida até hoje, né? Foi essa minha ida para o Everest. E o legal é que a aventura, ela começa muito antes de você estar lá. E isso é muito legal. Casou muito com a antifragilidade. Porque a antifragilidade, ela não é tentar prever o que vai acontecer lá. Então, por exemplo, deixa eu tentar prever o que vai acontecer na minha escalada para decidir o que fazer lá. Não, independente do que acontecer lá, se prepara. Esse é o conceito. Se prepara, treina, estuda, corre, fortalece tornozelo. Em vez de você ficar tentando evitar pisar nos buracos, porque lá tem um monte de buraco, eu vou tentar não pisar nos buracos. Prepara o seu tornozelo, porque se você pisar, você tá firme, você não vai cair. Então, isso foi o legal. Falei, poxa, preparação. Essa era a palavra para ir pro Everest. Então, o nosso guia, ele cobrava muito isso. Ó, tá se preparando? Tô acompanhando seus treinos aí. Não pode dar bobeira. E aí, Gustavo, da onde surgiu eu ir pro Everest, né? A gente tava conversando nos bastidores, você contou sua viagem, assim, putz, super especial, super legal. Eu não gosto de falar muito sobre, de repetir, não é que eu não gosto de falar sobre, mas é porque é ruim. Eu fiquei doente uma época e eu parei de andar, eu não conseguia andar mais. Foi uma doença autoimune, problema nos nervos. Até hoje não tem cura, mas está estabilizado, graças a Deus, porque eu batalhei muito para sair e eu achei, na época, há muitos anos atrás, ainda bem jovem, que eu não ia sair da cama, sabe, Gustavo? Eu falei, poxa, eu nunca mais vou andar, eu não conseguia. Sabe quando você perde a força? Eu achei que era um problema de coluna, aí foram anos para diagnosticar, até descobrir, poxa, é nervo. E eu lembro que um dia, quando eu descobri, eu estava arrasado. Falei, nossa, agora acabou, não vou conseguir andar mais. E aí você dá valor para as coisas que a gente sempre tem por garantido, né? Por exemplo, andar. Olha só, né? Andar, você anda, você não dá nem valor, por isso que fala da gratidão. Nessas horas que você é exposto a esse tipo de coisa, aí você para de desdenhar das pessoas que falam, pô, seja grato. Realmente. Seja grato pelo básico, porque o básico, na verdade, ele é essencial. E você só se dá conta disso quando você perde. E eu perdi essa capacidade de andar. E eu estava sozinho em casa. Eu nem tinha contado para meus pais, eu já morava sozinho. Falei, vou preocupar meus pais, estão passando por algumas coisas. E eu estava assistindo aquele canal Off, sabe? E lá estava tendo uma expedição pro Everest. E eu sem andar na cama, deitado lá, olhando a expedição do Everest. O drone passando, mostrando. Assim, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Falei, olha, eu vou tentar sair dessa cama. E se eu conseguir me fortalecer, eu vou nessa expedição aí. Eu vou onde esse pessoal aí tá indo. Então, foi o cumprimento de uma promessa para mim mesmo, num momento em que eu achei que a minha vida ela ia só decair. Então, a viagem para Everest para mim foi muito especial. Ela foi... muita gente achou que era só uma viagem, uma aventura, mas ela foi, na verdade, um reencontro comigo mesmo, sabe? Para eu ficar em silêncio comigo mesmo, e realmente lá é silêncio puro, para eu sentir as dores musculares que eu precisava sentir, porque eu sentia, sabe, antifragilidade. É isso que eu quero. A dor, ela é um dos sinais da antifragilidade.
e para olhar aquelas paisagens sem o filtro do canal off, né? Para eu poder olhar por mim mesmo. Que massa, cara. E então, tu tinha um guia que dava uma certa mentoria para a equipe ali que foi contigo, né, nessa turma. E essa preparação toda, Vitor, agora é a curiosidade de quem um dia gostaria de fazer também, né? Essa preparação toda, ela demora quanto tempo aí? Quanto tempo tu te preparou e como é que foi essa preparação? Não, 6 meses. 6 meses de preparação. E mais do que a preparação física não é pesada. É só você precisa estar bem para respirar, porque altitude é a maior vilão, né? Eu não imaginava que era tão, mas para mim, se você perguntar qual foi a pior coisa que você passou lá, altitude. Acima de 5.000 metros, assim, para mim acabou, eu não conseguia dormir, o corpo não dorme mais. Acima de 4.500, o corpo não dorme mais. Bah. É um impacto muito grande. Então, é essa questão, por exemplo, fortalecimento de tornozelo, fortalecimento de quadril. Então, essas coisas são muito importantes. Essa preparação, esse fortalecimento, por causa do que você vai enfrentar lá. Mas mais do que isso, Gustavo, uma coisa que eu aprendi na montanha, e com o Moisés, que é um dos maiores montanhistas brasileiros, que foi o meu guia, é que, falar o percentual dele, tá? Ele falou de 70% a 80% na montanha é mente, é emocional. Eu já vi gente muito melhor preparada do que outras pessoas aí fisicamente, mas quando a mente falha, a pessoa acabou. A viagem acaba, a jornada acaba. Então, ele dá essa mentoria bem mais emocional e mental do que o físico. O físico não é nada demais. Treina aí o pulmão, respira melhor, fortalece o tornozelo. Mas aqui, ó. E essa questão de equipamentos tal, teve que adquirir muita coisa, né? Eu fico imaginando assim, entrar naquele cenário congelado, né? Como é que funciona isso, né? Tem que adquirir bastante coisa, né? Muito frio, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que aluga lá. Então, por exemplo, o saco de dormir. Pô, você vai comprar um saco de dormir aqui, é caríssimo, para levar na mala ocupa um baita espaço, então não vale a pena. Você aluga lá. Então, em Katmandu, você vai para Katmandu, né, que é a capital do Nepal, e de lá você vai para Lukla, e de Lukla você começa a jornada. Lukla é uma cidade a 2.000 metros já de altitude. E em Katmandu, na verdade, se você muita coisa que eu comprei aqui no Brasil, eu não deveria ter comprado. Vale uma pesquisa aí. 80% dos equipamentos você compra lá. Katmandu é mais barato, tem as coisas preparadas lá já. Só que você tem que ir com tempo, porque Katmandu é uma cidade caótica. Falando em caos, né? Então você vai levar uns 3 dias aí para fazer uma compra boa. Procurar, o pessoal lá negocia pra caramba. Lá não existe preço de etiqueta, não, sabe? O nepalês tudo é negociado. Quanto custa? Quanto você quer pagar? Não, eu tenho tanto. Não. Então, tudo é negociado. Tudo. Mas dá para comprar lá. E essa questão de comida, cara, como é que funciona lá? Na altitude, assim, comida. A vontade... olha, o Everest, ele é muito tranquilo nesse sentido, porque você consegue fazer o trajeto todo dormindo e comendo em lodges, que eles chamam. Então, o próprio povo da montanha lá do Everest, nas vilas, né, que cresceram lá, eles já criaram lodges, como mini hotéis, bem precário, né? Também não vai achando que são precário, mas você dorme debaixo de um telhado. E eles lá têm comidas que eles plantam na própria montanha, então comida orgânica, então as batatinhas maravilhosas lá, a comida é muito boa. O problema nem é a comida é excelente lá, muito apimentada, porque pimenta é anti-inflamatória, então tudo que eles comem é com muita pimenta, então tem que tomar cuidado também com isso, né? Já tem que pedir... outra coisa, água. Você tem que pedir tatupane, que eles falam lá, que é a água fervendo quando você vai sair para a expedição, porque senão ela congela. Então você tem que pôr água fervendo na mochila. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma água normal e pedir para eles, né? Aí que eu aprendi o tatupane. Tatupane é a água fervendo. Eu pedi uma água normal, quando eu fui beber, tava só pedra na mochila. Que loucura, meu. Alguém chegou a desistir da tua turma ou foram todos até o fim ali? Fui eu e mais um só. Fui eu e um amigo. A expedição foi o Moisés, que era o guia nosso, né? Esse montanhista brasileiro, Moisés.
Ele é um dos que já fez os 14 picos, Bah. acima de 8 mil. Ele é muito bom. E ele já tentou, ele já subiu o Everest acho que uma vez sem oxigênio, o cume. Bah. Uhum. Ele é bruto. Então foi ele. É obrigatório hoje ter um Sherpa. O Sherpa é um residente lá da região que conhece o local. Então todo mundo tem um Sherpa. Tem os carregadores, mas os carregadores não vão com a gente. Eles pegam nossas malas e vão na frente, sobem. E a gente só vai com uma mochilinha de 6 a 8 quilos ali. Uhum. E aí, você com uma mochilinha de 6 a 8 quilos demora 7 horas para chegar lá. Quando você chega, eles já chegaram 3 horas antes de você, carregando 60 quilos nas costas. Pá. São os Sherpas. E foi mais um amigo que eu conheci lá, na verdade, nem não era amigo, não, eu conheci ele nessa expedição. Então foi só nós três, assim, foi uma viagem muito legal, foi uma viagem muito tranquila, só tava nós três. Então foi excelente. Assim. As pessoas são. E lá deve ser durante toda a jornada, né? A facilidade de conversar com gente de todo mundo, deve ser todas as nacionalidades devem estar lá quase. Olha, de nepalês tem só os Sherpas na montanha, porque pro nepalês é muito difícil. Até eu estava em Katmandu, né? Conversei muito com a turma lá. E aí eu estava conversando com um nepalês, com um dos montanhistas, um dos Sherpas que vai. Eu falei, poxa, deve ser um lugar bem turístico, que vocês vão bastante o Everest aqui. Ele falou, cara, é caro para os nepaleses. O Nepal é um país pobre. Ele falou assim, não. E aí quando você vai, você vê mesmo, é só europeu. Como eu fiz até uma comparação. Eu falei, deve ser parecido com Fernando de Noronha pra gente. Quem vem para cá acha que, não, vocês são brasileiros, vocês vivem em Fernando de Noronha, né? Não, acessar Fernando de Noronha é caro. O Everest é caro para eles também. Uhum. E se tu fosse fazer de novo, Vitor, essa jornada, o que tu não faria aí que tu aprendeu nessa gestão de erros, vamos dizer assim, né? Além de não ter comprado os equipamentos, né? De ter logado lá, o que mais tu poderia dizer assim que tu faria diferente? Lições aprendidas, né? Para ser bem sincero, eu não faria nada diferente. Nada diferente. Eu teria me exposto às mesmas coisas, assim. Foi incrível. Foi incrível. Até as partes difíceis. O Moisés, ele subiu com a gente de uma forma muito tranquila. Então, a aclimatação, a gente não precisou tomar nada. Então, a gente subia 1.000 metros, descia 700. Levamos 11 dias para subir, justamente porque a gente ia e voltava para aclimatar. Eu não mudaria nada da experiência. Faria exatamente a mesma coisa. A minha lição aprendida é, repita, faça de novo. Eu vou fazer de novo. Não no Everest, tô indo pro Kilimanjaro ano que vem. Bah. Esse aí, tem umas montanhas que o Everest é a mais alta, né? Isso. E tem umas montanhas que não são, vamos dizer assim, tão altas, mas são altas, são de alta altitude, né? Mas que são mais perigosas, né? Tem. O Everest. O Everest hoje não é mais nem perigoso, né? O Moisés, que ele fala, é a escalada técnica que eles falam. O K2, que é o segundo maior no Paquistão, o K2 é 10 vezes pior do que o Everest. É muito mais técnica, é muito mais difícil, o terreno é diferente, mas é isso que você falou mesmo. O Everest hoje ele é um dos mais tranquilos, principalmente até o acampamento base ali. Assim, referência, né? Mais tranquilos perto dos outros, né? Também não quero subestimar, né? Aí vem alguém aqui e fala, esse é tranquilo, eu vou. Toma cuidado, cuidem da saúde antes de ir, se preparem, porque é doloridinho. Eu saí daquela aventura que eu te falei, né? Aí eu cheguei com um joelho muito ruim aqui de volta, né? Tava um joelho inchado, assim, tava tomando já anti-inflamatório há um tempo, porque muito esforço e o joelho não desinchou. Aí eu fui num médico esportista aqui, que trabalhava junto com os times de futebol aqui do Sul, e aí ele falou para deitar na maca ali, né? Que ia me examinar. E aí ele assim, tá, mas o que aconteceu? Ele falou, eu fiz uma caminhada de 1.000 quilômetros agora, faz umas 2 semanas que eu cheguei, e o joelho tá ainda desse tamanho aí. Aí o cara assim, então tu fez uma caminhada de 1.000 quilômetros, e aí o joelho inchou um pouquinho aí, né? E tu veio aqui no médico por isso agora, né? Vai para casa, meu filho. Vai para casa, descansa o joelho. Quem é que vai ficar caminhando 1.000 quilômetros? Vai ficar com o joelho bom?
Faz parte da aventura isso, né? O corpo não é para isso. Me deu Não, uma não, xingada. Então foi essa situação, né, cara? Às vezes, quando tu te expõe, né, a esses desafios, vai ter umas reações que tu vai ter que saber administrar elas e conviver, né? É o músculo que tu falou, né? É o músculo que foi agredido, né? Que foi, ele reagiu. E aí exato. essa reação, quando tu administrar ela bem, ela se torna mais forte. E aí você vai desenvolvendo essa força, né? Tem outra aventura dessa, Vitor, em mente? Alguma outra coisa, além de escalar outra montanha, tu já disse, né? Mas essa seria outra aventura ou tem outras ideias aí em mente? Ó, eu tô sempre fazendo umas aventuras aí. Um tempo atrás, né? Tá até meio recente o tema aí. Eu fui para Boituva, aqui no Brasil, mesmo, né? Lá em São Paulo. Falei, pô, vou pular de paraquedas. E aí eu fui para pular de paraquedas, mas eu pulei de paraquedas, mas quando eu cheguei lá, só um caos, né? Um cara me abordou, passou na frente assim da loja da onde eu ia comprar lá as coisas de paraquedismo, falou assim: aqui, vai de paraquedas, não, vamos de balão. Balão é melhor, balão é mais seguro e tal. Eu falei, não, já fui vir. E eu até pensei, Gustavo, falei, pô, balão é legal, né? Falei, não, mas eu vim para paraquedas, vou. Cheguei no cara do paraquedas, o cara do paraquedas falou assim: ô, te ofereceram o balão aí? Falei, o cara ofereceu. Ele falou assim: ó, balão é loucura. Paraquedas você tem um reserva, você tem uma redundância ali no sistema. Balão, quando sobe, você não sabe para onde vai. Quase caiu semana passada aí e tal. E aí eu saí de lá falando, poxa, eu acho que eu nunca vou querer andar de balão depois do que eu ouvi, né? Ele falando que é inseguro. E aí, recentemente, teve o caso lá, rapaz, do balão. Ah, Tristeza. sim, sim. Loucura, vá. Mas eu gosto, viu? Eu gosto de umas aventuras, assim, de colocar o corpo à prova. Aham. É, eu sou casado com a minha esposa que eu conheci hoje há 30 anos já. Mas eu conheci ela, deixa eu ver, 35 anos. Porque eu conheci ela com 15 anos. Nossa, Eu fui na festa de, de debut dela ali, de 15 anos. E, e antes disso, né, a primeira vez que eu conheci ela, que foi meses antes disso daí, eu estava organizando uma subida uma montanha pequena, né? Não é um Everest, é uma montanha nossa aqui do sul, onde fica as torres de transmissão das telecomunicações, tal, que eles põem naquela montanha, porque atende todo o litoral, porque ela é a montanha mais alta ali. Então lá no topo só tem uma base de concreto com as torres. E do outro lado tem uma estrada que chega naquela torre. Mas a gente escalou pela parte do mato ali, um mato virgem, assim, que não tem trilha, não tem nada. Mas o nível só para tu ver, o sol nem batia naquele chão. O nível era mais ou menos nossa. até a altura da cintura de folha Que é caída e isso? acumulada ao longo dos anos, e tu ia arrastando aquelas folhas e subindo a montanha, te agarrando do jeito que dava, com corda, te puxando, ia subindo. E era essa aventura. Aí o amigo meu que estava organizando isso falou assim: eu posso trazer uns amigos? Não? E ele falou assim: tu pode trazer aí, traz umas amigas, vou trazer umas. E umas amigas também que estão aqui comigo, tal, a gente faz um grupo. Aí foi 5 gurias e uns 12 caras subindo. No Aham. final do dia, já noite, né, quase, chegou 5 caras lá. Eu fui o segundo a chegar lá no topo, porque aí se espalhou, né? Cada um estava por si chegando lá. Aí quem desistia tinha que fazer o retorno sozinho por onde passou. Lá era só seguir as folhas, né? Porque era fácil. E chegou uma guria, que foi a minha esposa hoje, né? É Então mesmo? conheci ela subindo uma montanha. Então eu gosto bastante também de aventuras, faço menos do que eu gostaria, mas a gente se identifica nesse ponto aí de fazer aventuras desse tipo, né? Olha aí, fica aí a antifragilidade no amor também, ué, tá vendo? Isso Antifragilidade aí. já tá É tudo outro nivelado. livro, é outro livro agora. Vou fazer igual o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que tem tempos líquidos, amores líquidos, modernidade Isso, líquida. Vou fazer a mesma coisa. isso. Então, Vitor, te agradeço bastante aí. Acho que foi um papo muito elucidativo para mim e certamente vai ser para a audiência que vai ouvir ainda a gravação de tudo essa nossa entrevista aqui. Vou fazer uma força para o máximo possível de pessoas ter acesso a essas ideias que tu compartilhou aqui com a gente. Te agradeço pelo tempo e pela disponibilidade e pela abertura, né, de você conversar sobre
as suas ideias e lançá-las ao mundo, né? Para que elas cresçam aí. Certamente a gente vai fazer outras coisas junto, porque eu tive uma identificação aí forte com o teu jeito de pensar e tudo mais, né? Tomara que os projetos da nossa vida nos aproximem, né? E a gente consiga fazer grandes construções juntos aí também, aí no futuro próximo. Te Não, com agradeço certeza. bastante, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço. Ô, Gustavo, obrigado pelo convite, pela conexão, né? Como eu estava te dizendo. E tem acho que com você foi exatamente isso, né? Tem aquela série This Is Us, eu gosto muito, né? Muita gente fala que é muito dramático, mas eu gosto da série, acho Aham. legal. E tem lá aquele discurso do Randall, em um dos momentos lá, que ele fala assim, a gente não consegue controlar a vida, né? A gente estava falando aqui, a vida né, as coisas vão acontecer, é caótica, a gente não consegue controlar. O mais próximo que a gente consegue de controlar o nosso destino é escolher as nossas pessoas, é escolher com quem a gente está em conexão. E, assim, sem dúvida nenhuma, ter a sua conexão é um bom controle para o meu destino. Então, obrigado, eu que agradeço. Foi excelente tá nesse bate-papo. Você é um cara altíssimo nível aí. E muito obrigado. Valeu. This Is Us tá na minha lista top 10, né, cara? É muito, muito. Eu achei muito louco, cara. Nossa, acho que todo mundo tinha que ver assim, cara. Eu também Então, acho, me impactou demais. nossa, mãe. Então tá, meu. Brigadão aí. Falamos em breve. Quando eu botar para valer a nossa entrevista aí para divulgação e tudo, eu te aviso e tu me passa o link do livro. Tá bom, combinado. Aí eu divulgo por aqui também. Valeu. Até Beleza. mais. Salve, obrigado, viu? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.